Hoje, dando sequência à série Evangelho em 3 Palavras, nós vamos abordar uma característica do Evangelho do Senhor Jesus que é extremamente importante, que esteja muito clara dentro de nós como igreja, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Que o Evangelho do Senhor Jesus precisa ser acessível. Acessível às nossas vidas, acessível àqueles que estão em necessidade, acessível a toda a humanidade, porque esse é o desejo de Deus de trazer salvação e transformação a toda essa terra, e o reino do Senhor, ele cresce, 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 à medida que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer esse Evangelho e de entender a palavra de Deus, para que então possam ter liberdade de decidir ou não seguir esse Deus maravilhoso que apresenta um projeto de salvação por meio do seu Evangelho. Vamos ler o texto, e nesse texto nós vamos estar dando continuidade ao que falamos sobre a analogia do Evangelho do Senhor Jesus ligada àquele poço de Jacó, em que Jesus encontra a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 5, e vamos crescer nesse conceito hoje de um evangelho acessível. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Na última ministração, nós falamos da característica do Evangelho do Senhor Jesus, e se você não estava, deixa eu fazer um breve resumo. O Evangelho, quando falamos essa palavra Evangelho, falamos de tudo aquilo que a palavra de Deus, entenda resumidamente palavra de Deus como a Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia como palavra de Deus. Nós falamos de tudo aquilo que a palavra de Deus se transforma agora em aplicável na tua vida e na minha vida por meio de Jesus. Por meio de Jesus, a própria palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós e se abriu para que nós pudéssemos acessá-la. Essa é a analogia que João faz em João capítulo 1. Ele disse assim: lá no princípio já era a palavra de Deus, foi pela palavra de Deus que tudo foi feito, mas agora em Jesus toda a palavra de Deus se tornou acessível, se tornou parte da nossa realidade. E essa grande notícia de Deus não ser um Deus distante, da Bíblia não ser um livro de histórias do passado, mas de algo agora que fala conosco, que nos ministra, que nos transforma por meio de Jesus, é o que a Bíblia chama do Evangelho. Uma grande notícia, uma nova forma de conhecer a Deus e sua palavra, o Evangelho do reino de Deus. A notícia de que o reino de Deus agora pode ser acessado, pode ser estabelecido aqui na nossa realidade. Nós podemos conhecer e nos relacionar com esse Deus maravilhoso que se revela em sua palavra por meio do Evangelho de Jesus. Ou seja, em Jesus, essa palavra se torna um evangelho, uma notícia boa que alcança a tua vida e alcança a minha vida. Semana passada nós falamos sobre que o evangelho, ele precisa ser profundo. Ou seja, muitas vezes a gente busca a Deus de uma forma rasa. A gente busca a Deus sem abrir o nosso coração de verdade. A gente busca a Deus entendendo apenas a frequência à igreja, ou a frequência aos cultos, ou às células, como algo completo da nossa busca, e nós falamos então que não, que o Senhor Jesus nos mostra que quando nós nos aproximamos dele,
rapidinho ele já começou a entrar na profundidade da vida daquela mulher samaritana que abriu o coração para ele, e foi lá na raiz de amargura que havia, na situação dos seus casamentos que não deram certo, quem sabe acusações das pessoas ao seu redor, vergonha, culpa que ela estava sentindo, e o evangelho foi profundo para curar a sua vida, para curar a sua necessidade. A palavra de Jesus não ficou ali naquela conversa sobre beber água, sobre matar a sede daquele dia, mas Jesus foi lá profundamente causar uma transformação na vida dela. O resultado, aquela mulher até esqueceu o seu cântaro na beira do poço, deixou ali de lado e foi correndo anunciar sobre Jesus para toda a cidade, porque ela havia experimentado algo que matou uma sede, que não era só uma sede daquele momento, não era só uma sede física, mas era uma sede da sua alma. O salmista Davi já escreve: Senhor, a minha alma tem sede de ti. Você pode reconhecer isso hoje? Que a tua alma precisa de Deus, que o teu mais profundo do teu ser são carentes da presença de Deus, que cada um de nós aqui não conseguimos ser completos e temos um vazio em nossas vidas se nós deixamos Deus de lado. O evangelho ele precisa ser profundo na nossa realidade, a tal ponto de suprir todo o nosso ser com a palavra de Deus. Então, tira a superficialidade, tira as barreiras, tira aquilo que possa estar te fazendo ter que parecer mais forte, ter que parecer durão, ter que parecer resolvido. Aceite a realidade de que com Deus a tua vida pode ser transformada, de que é possível abrir o teu coração, tratar coisas lá do passado, de que a culpa não é nossa, de como que a nossa vida se desenrolou sem Deus, mas que o seu evangelho profundamente pode causar transformação e milagre na nossa realidade. Se você quer saber mais sobre isso, assista lá nos nossos canais, nas redes sociais, no YouTube, essa ministração do Evangelho profundo, porque hoje nós vamos ter que falar de um outro aspecto do Evangelho nessa série Evangelho em 3 palavras. O Evangelho do Senhor Jesus precisa ser, além de profundo, acessível. Diga assim comigo: eu recebi um Evangelho acessível. É assim como você recebeu um evangelho acessível, assim como você começa a participar daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Isso precisa estar muito claro dentro de nós hoje, para que Deus continue tendo acesso às nossas vidas, mas para que também outras pessoas tenham acesso a esse Deus maravilhoso, por meio da tua vida e por meio da minha vida. Então, quando nós entendemos esse conceito, nós estamos fazendo aqui nessa série uma analogia àquele poço que Jacó construiu 2000 anos aproximadamente, um pouquinho menos, antes de Jesus, e Jesus chega ali e aquele poço ainda está ali, e aquele poço continua acessível. Vamos ler aqui o versículo 10 novamente, que Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água viva, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Imagine que nessa época, homens e mulheres desconhecidos não deveriam ter alguma intimidade relacional, de conversas assim nesse sentido, publicamente. Sequer um mestre com os seus discípulos, com uma mulher samaritana. E a Bíblia já nos mostra que aquilo causou estranheza aos padrões culturais. Nos padrões culturais da época de Jesus, Jesus precisaria manter uma pose. Jesus precisaria manter ali um comportamento de alguém que era o mestre, de alguém que não falava com os outros, de alguém que sabia mais do que os outros. Mas agora Jesus revela o quê? Que o seu evangelho é acessível. Ele diz assim: é só você me pedir e eu vou te dar água viva. Não tem muita frescura, não tem muita burocracia, não tem dificuldade. É só você pedir, é só você crer, é só você abrir a tua boca no dia de necessidade, no teu quarto, no momento da angústia. É só você dobrar o teu joelho, abrir o teu coração e dizer: Deus, eu preciso de ti. E Ele está dizendo: eu vou te dar água viva. Esse é um conceito que tem que estar muito claro dentro de nós. Às vezes a gente precisa orar e tem na cabeça que tem que esperar até chegar o dia da célula para o líder de célula poder orar por nós, porque a oração dele é que acontece. Às vezes a gente quer alguma coisa de Deus e tem que esperar até o próximo culto, porque lá é um lugar que tem a presença de Deus. Deixa eu te dizer, o evangelho é acessível. O Senhor Jesus disse na beira de um poço, no meio-dia, para uma mulher desconhecida, com quem culturalmente ele nem deveria estar falando: é só você me pedir que eu vou te dar água viva. Assim como aquele poço de Jacó era acessível, Jesus está dizendo: eu sou acessível, a minha palavra é acessível, a presença de Deus para ti é acessível. Veja aqui no versículo 12, a mulher diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado. Jesus está se colocando justamente em resposta a essa mulher. Ele está dizendo exatamente isso. É exatamente isso. Assim como esse lugar é um lugar acessível, assim como você está tendo acesso, se esse poço é um poço acessível, se Jacó bebeu dele, os seus filhos beberam dele, o seu gado bebeu dele, assim da mesma forma, você pode beber daquilo que eu estou te falando. E assim, nós vemos que aquela mulher foi transformada, mas eu quero hoje agora aprofundar esse conceito de que o evangelho é acessível. Nós estamos vivendo em um tempo de ouvir muito falar de acessibilidade. Se você tem uma empresa, tem um ambiente de trabalho, se você trabalha numa empresa, se você trabalha com construção civil, você já ouviu falar nesse termo acessibilidade. Nós estamos cada vez mais inseridos nesse contexto. O que é esse termo acessibilidade? É nós estarmos pensando as estruturas das coisas, dos lugares, das construções, dos lugares que vão receber pessoas, os lugares públicos, estarmos pensando os detalhes estruturais desses locais, para que todas as pessoas, mesmo alguma pessoa que tenha dificuldade de locomoção, dificuldade em algum sentido na sua vida, dificuldade motora, eles possam ter todos acesso àquele lugar. Um lugar acessível, um lugar que eu não penso só em mim, só na minha forma de poder conhecer, de poder acessar, de poder entrar, de poder fazer parte, mas o conceito de acessibilidade é um conceito em que eu vou estar construindo projetos e lugares que eu vou estar preocupado não somente com o meu acesso, mas com o acesso de todo tipo de pessoa que precisar estar usando e desfrutando daquele lugar. Esse conceito de acessibilidade que está dentro das construções, aí, dos projetos de obra que nós estamos cada vez mais inseridos, até mesmo dentro das questões caseiras também, dos pequenos e dos grandes negócios, eu quero trazer hoje esse conceito de acessibilidade para dentro da palavra de Deus, para dentro do que nós somos como igreja, para dentro da tua vida com Deus, para aquilo que você tem representado na sociedade e o quanto que a palavra de Deus tem sido acessível somente a nós e o quanto que ela precisa ser acessível a todas as pessoas que necessitarem. O quanto que o evangelho precisa se tornar acessível na tua vida. Agora te imagina como um ambulante do reino de Deus. Nós somos um reino do Senhor Jesus de forma ambulante nessa terra. O reino do Senhor Jesus, ele não é especialmente estabelecido por meio de construções. Essas construções que nós temos, que nós chamamos de igreja no nosso vocabulário, são apenas um lugar, uma ferramenta que podem comportar a reunião coletiva daqueles que de fato fazem parte do reino de Deus. Então o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 17, versículo 21, se você quiser abrir a tua Bíblia, Lucas 17, versículo 20 e 21. Eu vou ler numa versão mais coloquial, a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: alguns fariseus perguntavam a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, ou está ali o reino de Deus. Entende? De uma forma visível, pomposa, com construções, de forma política, de forma construída fisicamente. Jesus disse assim: porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Diga comigo, o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de nós. O reino de Deus acontece dentro de nós. O reino de Deus acontece pela transformação das nossas vidas, por nós conhecermos a Deus, por nós darmos esse primeiro acesso de Deus na nossa realidade, nos tornamos um território ambulante do reino de Deus. E agora nós fazemos parte, somos chamados a fazer parte da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Todo cidadão do reino de Deus é chamado a fazer parte da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Não importa se é a família da fé, se é a igreja X ou Y, em termos de qual tipo de família, qual tipo de grupo nós estamos pertencendo, mas de alguma forma ou de outra, todos os cristãos são chamados por Deus a carregarem o seu reino como parte de um corpo, como parte de um projeto, como parte da sua igreja nessa terra. E você sabe o que a palavra igreja significa
Lá no original bíblico, se você nunca ouviu dizer desse termo, é um termo grego que o Senhor Jesus usou. Ele disse assim: a minha eclesia, ou eclésia, depende da pronúncia de quem traduz e de quem lê. Mas essa palavra grega, que não está no nosso vocabulário, é a palavra que foi traduzida para igreja. Igreja vem de eclésia ou eclesia. Essa palavra que Jesus usou, ela é composta por duas palavras, uma preposição e a outra palavra é um verbo, que é o verbo chamar. O verbo chamar, ou ser chamado, e a preposição é a preposição ek. Ek mais kalel forma essa palavra única, eclesia. E quando nós entendemos isso, veja que interessante, lá no original bíblico, lá no termo que Jesus usou, que foi escrito nos seus evangelhos, traduzido para o grego, eclesia era uma palavra usada no contexto social da época, em que alguns cidadãos eram escolhidos para sair da sua realidade, sair da sua casa, sair da sua individualidade e se reunirem de forma visual nas entradas da cidade para representar o Império Romano. Jesus disse: vocês agora serão a minha igreja. E essa palavra, então, eclesia, ela diz assim que nós somos chamados, mas essa preposição ek de eclesia, ela diz assim, de dentro para fora. É que é justamente isso, alguma coisa que se move de dentro para fora. Chamados a nos movermos de dentro para fora. Então agora eu te digo, aonde está o reino de Deus? Aonde o reino de Deus acontece em primeiro lugar? Aonde? Dentro de nós. E o que é ser igreja? É eu estar agora em ambientes, eu estar agora sendo treinado, eu estar agora fazendo parte de um povo, para que isso aqui seja chamado de dentro para fora. E eu te pergunto, como será que as pessoas que não conhecem a Deus, que não fazem parte do seu reino, podem ter acesso a esse reino? Como será que é a forma que a Bíblia nos deixa claro que as pessoas que precisam ser salvas, precisam conhecer a Deus, precisam ter acesso a esse evangelho maravilhoso, podem ter acesso a esse reino? Diz assim para a pessoa que está do teu lado: é com a gente essa missão. É com a gente essa missão. É a nossa tarefa de deixar que aquilo que tem acontecido dentro de nós, eclesia, seja chamado para fora. Chamado para fora. E assim você pode chegar diante de alguém que está em necessidade, como o apóstolo Pedro e o apóstolo João fizeram lá em Atos no capítulo 3, como Jesus fez na beira desse poço em Samaria. Você pode dizer: olha, eu até não tenho como pegar água lá no fundo desse poço, eu até não tenho agora como resolver exatamente esse teu problema, mas eu tenho algo que vai causar cura e transformação para todo o teu ser. Eu tenho algo dentro de mim que vai fazer com que a presença de Deus cause vida dentro de ti. É mais ou menos isso que Jesus fez, é isso que os apóstolos fizeram, é isso que nós somos chamados a fazer. Fazer com que esse evangelho, primeiro, tenha liberdade e acesso de acontecer dentro de nós, porque ele tem profundidade, porque ele vai na intimidade, porque nós deixamos Deus falar conosco, porque nós permitimos abrir o nosso coração, porque nós vamos sendo curados, nós vamos sendo transformados, porque Deus coloca pessoas ao nosso lugar, ao nosso redor para nos ajudar. Lembra do que nós ministramos? Porque Deus coloca gente, coloca conversas profundas nas nossas relações para que nós venhamos crescer. E agora uma segunda etapa, o Senhor Jesus nos chama para que todo esse acesso que Deus teve em nos causar transformação em vida, agora seja chamado para fora. Ser igreja é permitir que aquilo que Deus faz dentro de ti se torne acessível para a vida dos outros. E não só num púlpito com microfone, não só por meio das redes sociais, mas em todos os momentos das nossas vidas, desejar que algo flua de nós e toque a vida de alguém. Às vezes são coisas tão pequenas, são detalhes tão pequenos, às vezes é uma frase que a gente fala, é um comportamento diferente que a gente tem lá no ambiente de trabalho, lá na escola, lá na família, é algo que a gente reage de uma forma diferente, é um tipo de conversa que a gente não entra, é um tipo de vocabulário que a gente tem diferente, que começa a alimentar o acesso a Deus na vida de outras pessoas. E a partir disso, deixa eu te dizer, família da fé tem que ser uma igreja acessível. Família da fé tem que ser um lugar onde todas as pessoas tenham acesso a conhecer a Deus. Nós nos preocupamos com cada detalhe, com cada
minúcia do ambiente do culto, da célula, com cada momento de treinamento, para que as pessoas possam se sentir à vontade e tenham acesso à presença de Deus. Então, igreja tem que ser um lugar acessível à presença de Deus. Mas lembra que eu te falei? Igreja não é só esse prédio é uma ferramenta para nos reunirmos. Igreja somos nós, o reino de Deus está dentro de ti. Então, se você é igreja, você precisa se preocupar em ser acessível para que Deus seja conhecido na vida de outras pessoas. Vamos ler um texto que vai fortalecer essa palavra, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, se você puder abrir na tua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus está dizendo no contexto, se você puder ler no contexto, desde o versículo 3 depois, mas está dizendo sobre Deus. Então Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus muitas vezes fala essa expressão no sentido de que o desejo de Deus é causar vida e causar restauração. Mas para mim esse é um dos versículos mais claros sobre isso. Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as culturas, em cada situação, qualquer tipo de pessoa que seja, dada a sua condição social, a sua situação financeira, a sua situação familiar, a sua linguagem, a sua maneira de ser, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Qual o desejo de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da sua verdade. E o que é a verdade? João 17 fala sobre verdade, Salmo 119 fala sobre verdade, que a verdade é a essência da palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Jesus, em João 14,6, declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que mais nós podemos fazer por alguém não é criticar alguém, não é dar conselhos do que a gente acha ou o que a gente não acha. O melhor que nós podemos fazer pela vida de alguém é trazer a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. E nós somos um reino de Deus ambulante. Então, se alguém precisa acessar a Deus nessa terra, nessa realidade, na tua família, no teu ambiente de trabalho, na tua sala de aula, se alguém precisa e deseja acessar a Deus, com quem Deus conta para que ele seja acessível a essa pessoa que está na necessidade? Conosco. O reino de Deus está dentro de nós. Igreja é lugar acessível. Jesus é acessível. O seu evangelho é acessível. Nós precisamos causar acesso à palavra de Deus e ao evangelho do Senhor Jesus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos agora algumas coisas que vão estar entrando na nossa realidade. Tanto para que Deus possa nos acessar cada vez mais, como para que outras pessoas possam acessar o evangelho de Cristo por meio da minha vida e da tua vida. Em primeiro lugar, eu quero remeter ali ao versículo 6 de João 4, vamos voltar para o texto principal. João capítulo 4, versículo 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. O que Jesus fez então? Ele não escondeu a naturalidade de um comportamento humano. Jesus não escondeu que ele estava cansado naquele momento. Jesus não precisou se comportar de forma a ter uma aparência religiosa, mas simplesmente Jesus estava cansado de viagem, chegou a hora do meio-dia, diante de um poço, e ele sentou ali na beira do poço. E ali se desenrolou um momento muito especial, que trouxe conversão para aquela mulher samaritana, e se você ler o capítulo 4 inteiro, você vai ver que muitas pessoas na cidade de Sicar ouviram de Jesus muitas coisas e receberam graça de Deus. Então, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, nós precisamos ter um comportamento acessível. Diga comigo assim, comportamento acessível. Não esqueça disso, um comportamento acessível. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos ser pessoas acessíveis. Cantamos hoje, quero estar perto de ti, Senhor. O mundo amar sem nele ficar. Então existe uma grande dualidade no pensamento cristão sobre as coisas do mundo. O que são coisas do mundo? O que é o mundo? O que eu devo me relacionar e o que eu não devo me relacionar? Alguns ambientes cristãos acabam dizendo o seguinte: bem, da porta para fora da igreja,
tudo é mundo. Então fuja de tudo isso, não se relacione com nada disso, não fale com ninguém, a não ser as pessoas que estão aqui dentro, não te envolva em nada, o menos que você se envolver no teu trabalho, na tua família, com as outras pessoas, é tudo problema para a tua vida, é todo mundo. Aqui dentro é tudo céu, lá na rua é todo mundo. E aí acaba criando um baita de um problema, que o reino fica dentro de nós, dentro de quatro paredes, dentro das mesmas pessoas, e esse mundo que precisa ser salvo não é salvo de nada, porque a esperança é que Jesus brilhe dentro de nós. Então, nós cantamos hoje, o mundo amar, sem nele ficar. João 3,16, um dos textos mais poderosos da palavra de Deus, começa dizendo o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é o sentimento de Deus para com o mundo? Deus amou o mundo. Ame o mundo. Ame cada pessoa. Ame cada situação, cada família em necessidade. Ame o teu lugar de trabalho. Ame a tua escola. Ame as pessoas que estão ao teu redor com os olhos de Deus, com compaixão, para que todo aquele que esteja em sofrimento, esteja em cegueira espiritual, esteja em dificuldade, possa conhecer a verdade. Interceda, ore, esteja presente, seja a luz, tenha aquilo que vem de Deus brilhando. O Senhor Jesus falou: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O sal é extraordinário. Todo mundo aqui, eu creio, tem sal em casa, mas se deixar o sal fechado no pacotinho dentro do armário, para que tenha sal em casa, ele vai causar o seu propósito na nossa realidade todos os dias? Não. O sal tem que sair a cada pouquinho e penetrar a realidade. Você é chamado para ser luz do mundo. Você é chamado para ser sal nessa terra. Então te importe com as pessoas. Te importe com aquele que está em necessidade. Te importe. Logicamente que muitas vezes a gente vai se relacionar, as pessoas estão altivas, estão orgulhosas, estão fechadas. Nesses casos nós temos que apenas orar para que Deus nos dê uma oportunidade. Mas muitas vezes nós estamos diante de situações em que podemos ser úteis, podemos causar vida, podemos ser usados por Deus, podemos ser úteis para trazer transformação, para proclamar o Evangelho, e acabamos tendo um comportamento inacessível. Um comportamento fechado, um comportamento religioso, um comportamento que exclui, um comportamento que está preocupado apenas com os seus interesses. Tinha uma expressão quando eu era adolescente, que agora a gente pode usar também, mas não é tão comum mais, porque está um pouco mais na moda a gente ser crente. Mas antigamente, quando eu era pequenininho, nós usávamos uma expressão assim, do crente 007. Você já ouviu falar do crente 007? Crente 007 é aquele que a gente só descobre que ele é cristão dentro da igreja. O resto dos momentos ele está disfarçado de não cristão. Um crente agente secreto, aquele que nunca demonstra que é crente. Nós precisamos levar a nossa fé para o mundo, porque é por esse sentimento que nós estamos aqui hoje. Alguém decidiu levar a sua fé para as nossas vidas. Alguém decidiu compartilhar Jesus contigo. Alguém decidiu te alcançar no momento da tua necessidade. Não importa se foi 20 anos atrás, se foi 30, se foi hoje. Alguém decidiu falar algo de Deus para ti. E essa pessoa provavelmente não sabia tudo de Bíblia, provavelmente não era um grande pregador, provavelmente essa pessoa não era uma pessoa super eloquente, super compreendendo todos os detalhes da palavra de Deus, mas foi quem Deus usou para trazer vida para ti, para mim. Foi num momento de dificuldade na minha família, quando meu pai havia sofrido 2 infartos consecutivos, a minha mãe saiu conosco sem estar trabalhando, capotou o carro, ficou internado no hospital. Foi num momento de extrema dificuldade financeira, de extrema desestabilização na nossa realidade, que uma vizinha bateu na porta da nossa casa e ofereceu a palavra de Deus, do jeito dela, como ela podia. E por causa dela, hoje eu posso estar aqui pregando a palavra. Por causa dela, hoje, e outras tantas pessoas conhecem Jesus. Por causa de ti, muitas pessoas vão ser alcançadas para a eternidade, quando nós temos um comportamento acessível. Um comportamento que as pessoas podem acessar. Pastores, líderes de célula, cristãos em geral, nós precisamos ser acessíveis, precisamos estar disponíveis, precisamos ter um comportamento que as pessoas possam acessar. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus nos ensina outras coisas, no versículo 7, por exemplo. Vamos ver João capítulo 4, versículo 7. Então nisso veio uma mulher tirar água e disse Jesus o quê? Me dê um pouco de água. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus tinha uma linguagem acessível. Diga comigo, linguagem acessível.
Não esqueça disso. Comportamento acessível, linguagem acessível, igreja acessível, evangelho acessível. Esses dias a gente estava conversando por que a igreja está crescendo tanto nesse momento de pandemia. Por que a igreja está crescendo tanto, Família da Fé está crescendo tanto nesse momento de pandemia? E a conclusão mais óbvia que nós chegamos, analisando culturalmente como que algumas vertentes cristãs têm se comportado durante esse tempo de pandemia, a maior conclusão que nós chegamos é que grande parte do crescimento da igreja hoje é porque nós nos comportamos, nós falamos, nós agimos com uma normalidade que as pessoas conseguem se identificar e, nesse momento de crise, passar a fazer parte. Então, igreja tem que ter uma linguagem acessível. O cristão tem que ter uma linguagem acessível. Uma linguagem acessível é muito diferente de uma linguagem vulgar. Uma linguagem acessível é muito diferente de uma linguagem promíscua, de uma linguagem mentirosa, de uma linguagem que é fofoqueira. Isso não é uma linguagem acessível, isso é uma linguagem das trevas. Uma linguagem acessível é uma linguagem que as pessoas entendam claramente aquilo que nós falamos e o que de Deus pode emanar das nossas vidas. Não precisamos mudar a voz para orar, não precisamos mudar o tom de voz para pregar, não precisamos ter um vocabulário que as pessoas não entendam para ser cristão nessa terra. Pelo contrário, Jesus simplesmente sentou naquele poço, falando aramaico, falando grego, falando hebraico, tendo estudado 30 anos a palavra de Deus, sendo filho de Deus nessa terra, tendo cheio do Espírito Santo como um ser humano, palavra de conhecimento, palavras proféticas, sabendo o seu destino da cruz. Jesus simplesmente senta e, para poder ter acesso àquela mulher, começa uma conversa natural, uma linguagem acessível. Me dá um pouquinho de água aí, tu tem água aí? Vamos começar a conversar. E daqui a pouco aquilo se transformou em transformação de vida. Você e eu precisamos carregar uma linguagem acessível, falar a língua das pessoas, falar a língua de todos os que estão em necessidade. Cristão que começa a falar coisas que ninguém entende, começa a entrar para um grupo seleto que tem um grande risco de se transformar naquele lá de Mateus 23, que Jesus assim, vocês fariseus, mestres da lei, são sepulcros caiados, estão apodrecidos por dentro para parecer algo por fora. Cristão que carrega o reino tem uma linguagem acessível. Nós precisamos carregar esperança por onde quer que nós venhamos passar. E por último, eu quero estar trazendo o último conceito no versículo 25 e 26. Quando Jesus diz assim em João 4, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela estava numa confusão muito grande ainda, numa esperança que Deus falasse com ela. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Qual é o último aspecto que eu quero te dizer hoje? Que dentro de ti, para fora, flua palavra de Deus de forma acessível. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente se comporta inacessível, às vezes a gente tem uma linguagem inacessível, mas quer sair pregando e quer impor sobre as outras pessoas um comportamento, uma forma de ser, algo sobre a vida dos outros. O que Jesus nos ensina para o evangelho ser espalhado? Em primeiro lugar, deixe que a palavra de Deus tenha acesso dentro de ti. Deixe que isso seja real. Permita, talvez hoje você está aqui pela primeira, segunda vez, entenda que, em primeiro lugar, Deus precisa ter acesso ao teu coração. Vá atrás da ministração da semana passada, o evangelho ser profundo dentro de nós. Deixe que Deus acesse tudo. Mas agora, uma vez que Deus começa a transformar na tua vida, o pouco que nós recebemos pode ser compartilhado como igreja, chamar para fora, num comportamento acessível, numa linguagem acessível. E quando nós temos um comportamento acessível, uma linguagem acessível, nós conseguimos de fato causar uma relação em que é possível trazer palavra de Deus profundamente. Jesus só declarou palavra de Deus lá no final da conversa. Depois de um comportamento acessível, depois de uma linguagem acessível, Jesus agora traz uma palavra de Deus acessível para a vida daquela mulher. E agora sim, aquela palavra vai como uma flecha, transforma o seu coração e ele diz, eu sou o Filho de Deus. Eu posso te dar água viva, eu posso restaurar o teu casamento, eu posso causar transformação na tua realidade. Entende que é simples. O C.S. Lewis escreveu um dos livros mais famosos dele, chamado Cristianismo Puro e Simples. O cristianismo que nós vivemos tem que ser puro e simples. A palavra de Deus dentro de nós, o nosso comportamento, a nossa linguagem tem que ser o quê? Puro e simples.
O teu coração tem que ser como? Puro e simples. Os nossos pensamentos têm que ser como? Puros e simples. E isso causa poder de Deus e profundidade. Agora, o que a religiosidade faz? Complica todas as coisas, aí causa um monte de impureza dentro de nós, mas por causa da aparência, está começando a apodrecer por dentro. Família da fé tem que ser um lugar acessível. Igreja de Cristo, um lugar acessível. Você é um reino de Deus ambulante, acessível. Comportamento puro e simples. Linguagem puro e simples. E quando Deus abre a porta, vem uma palavra de Deus como uma flecha no coração de quem precisa, de forma pura e simples. Deixa eu te dizer um versículo que mexe muito comigo. Ontem mesmo, estava preparando essa palavra e li esse versículo, Deus me levou a buscar a ele de uma forma muito especial. Porque às vezes a gente começa a pensar de que, por causa que nós estamos há algum tempo já buscando a Deus, talvez nós não precisamos mais tanto de Deus. E nesse momento de pandemia, a maioria de nós está vivendo algum tipo de pressão. A maioria de nós está vivendo algum tipo de fardo. A maioria de nós está vivendo em algum tipo de situação desconfortável por causa das mudanças. Meio sem saber muito como que vai ser. Eu ainda falei essa semana para alguém, tudo que a gente faz agora na pandemia é plano de curto e médio prazo. Os de longo prazo, vamos deixar para a gente fazer o ano que vem, porque a gente não sabe ainda como é que as coisas vão se desenrolar. E aí eu li a palavra de Deus, vamos terminar com ela, Mateus capítulo 11, versículo 28, se você puder ler comigo. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Lembra? Cristianismo puro e simples, igreja pura e simples, linguagem pura e simples, nosso comportamento puro e simples, pureza de coração, simplicidade. Isso vai causar uma vida de poder e de milagres. Não é a pompa que causa milagres, não é falar difícil que causa milagres, não é se comportar como um ET que causa milagres, é ser puro e simples que causa milagres, que causa a vida de Deus, que causa acesso do Evangelho. O Senhor Jesus diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua alma. A palavra de Deus é liberada sobre a tua vida hoje, para que outros tenham acesso a Deus por meio de ti. E creia nisso que eu estou te falando. Pessoas podem ter acesso a Deus por meio de ti essa semana mesmo. Essa semana mesmo. Com aquilo que tu tem de Deus. Você tem alguma coisa de Deus que você carrega? Aquilo que você tem de Deus é o suficiente para que outros corações sejam saciados pela sua presença. Mas sempre revise esse texto na tua vida. Está cansado, está sobrecarregado, está pressionado. Todas essas coisas inibem o eclésia de acontecer. Inibem que venha brotar frutos do reino de Deus. Primeiro vá a Jesus. Coloque o teu dia diante dele. Coloque esse momento diante dele. Se desarme de forma pura, de forma simples. Coloque a tua vida diante de Deus. Está cansado, está sobrecarregado, está com problema, está com desafio. Clama a Deus. Não deixa passar um dia a mais. Não deixa passar um momento a mais. Não espera chegar o próximo final de semana. E ele diz: você encontrará descanso, você encontrará refrigério, você encontrará vida. É simples, o evangelho é simples.